Nossa receitinha de hoje vai ser um bolinho de mandioca. Eu vou temperar esta mandioca com sal grosso, que eu já tenho aí no canal ensinando como eu tempero, e algumas folhinhas de louro. E depois que nós cozinharmos ela, nós vamos amassar. E a quantidade de mandioca vai variar da quantidade de carne que você vai usar. Para 1 quilo aqui de mandioca, eu estou usando aqui, ó, meio quilo de lagarto. Este lagarto eu fiz ele recheado na panela de pressão. Vou deixar ele aí para vocês no final desse vídeo como eu fiz. E sobrou este pedaço. Eu vou desfiar no meu processador e vou temperar ele novamente com alho poró, cebola, pimentão e tomate. E eu vou mostrar como nós vamos fazer esse processo. Então, coloquei aqui água, mandioca. Nós vamos fechar e vamos deixar ela cozinhar bem. Aqui, pessoal, na minha panela, ó, eu vou colocar um tiquinho só de azeite, que é só para murchar esses meus temperinhos, porque a minha carne ela já tá super temperada. Mas como eu quero pedacinhos deles, então eu vou acrescentar um pouco mais. E nós vamos cortar em pedacinhos delicados, para que fique aparente no recheio, mas que fique bem delicadinhos. Então, eu vou pegar essa parte assim, ó, e vou, ó, cortar de cubinhos assim. Eu até tenho um aparelhinho da Tupperware, que eu vou estar usando ele, porque daí ele é mais rápido para mim fazer, para picar tudo. Mas aqui eu só tô pegando assim, para explicar para vocês. Então, nós vamos colocar assim em pedacinhos pequenos, cortar em pedacinhos pequenos. Essa parte aqui, que ela não se desfaz, nós vamos primeiro fazer assim, ó. E com os demais ingredientes nós vamos fazer assim também, com o pimentão, ó. E vamos cortar assim, ó, cubinhos pequenos, pra gente estar colocando ali. Porque no caso do meu, eu quero ele bonitinho, aparente. Se você quiser, você pode processar ele junto com a carne, que daí ele vai ficar ainda menor. Mas o meu eu vou cortar tudo assim em cubinhos. Então aqui, ó, está tudo picadinho. Só com aquele pouquinho de azeite que nós colocamos tomate, alho poró, pimentão. Eu usei o vermelho, pessoal, mas se tiver verde, amarelo, pode usar. E aqui eu processei a minha carne, mas quem quiser desfiar também, pode desfiar. E eu vou levar agora ao fogo para que eles fiquem unidos, para que murche todo esses temperos que nós colocamos e que para que fique sem água nenhuma. Eu não utilizei outro tipo de tempero aqui, porque como eu disse para vocês, está super temperada a minha carne. E se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Dentro dela tinha cenoura, tinha bacon, tinha calabresa, que ela era recheada. Então, aqui, ó, agora eu vou levar ela ao fogo. Desliguei a minha panela de pressão, tô esperando a pressão sair sozinha. E tá vendo aqui a carne como ela solta água, ó? Então, nós não queremos ela assim, né? Nós queremos ela bem sequinha, ó. Então, eu vou deixar aqui até secar toda essa água. Mas olha que carne linda, pessoal. Para um empadão, para uma torta e até para uma lasanha, simplesmente divino, viu? Maravilhoso. Olha só como a carne tá sequinha, tá vendo? Não ficou nenhuma água, ó. Nós precisamos dela assim, porque nós não vamos acrescentar farinha, amido, nada disso na nossa mandioca, tá bom? Aqui, ó, a mandioca está bem cozida, tá vendo como que eu cozinhei bem ela? Então, tanto você pode amassar ela com o garfo. Eu vou usar aqui, ó, este aparelho que eu tenho da Tupperware, e eu já tenho resenha dele aí, e vou amassar ela toda. E é bom amassar enquanto tá quente, que ela fica mais fácil da gente amassar. E aqui agora, nós vamos unir os dois. E olha só que interessante que é esse aparelho.
como fica bem, mas bem assim amassadinha mesmo a mandioca. Ele é maravilhoso. E eu gosto de quando eu vou lidar com a carne e a mandioca, eu gosto de voltar a ligar um pouco o fogo, porque se por um acaso a sua mandioca for uma mandioca que ela tenha muita água, vamos dizer assim, porque tem umas mandiocas que elas têm mais águas que outras, né? Ela vai dar essa secada aqui no fogo. Então, a gente vai colocar a mandioca assim, ó, e vamos mexendo para tudo se unir como se fosse uma massa de salgados. Assim, a gente não vai precisar de colocar, vou colocar um pouquinho mais para trás para ficar fácil para mim mexer. Então, vou erguer aqui um pouquinho a câmera e colocar o tripé um pouco mais para longe do fogão, para que eu consiga mexer. Porque aqui nós vamos fazer essa mandioca também secar um pouco e vamos evitar de precisar colocar farinha, ou colocar farinha de rosca, ou colocar trigo, qualquer maisena, qualquer coisa que seja. Eu vou mexer ela aqui, ó, para se misturar toda. E para se unir bem. Vou fazer isso até ela desprender aqui do fundo da minha panela. E agora é só a gente mexer, pessoal. Vou mexendo ela assim bem, até ela desgrudar aqui do fundo da panela. Depois de levado ao fogo, ó, e ela ter desprendido aqui da minha panela, eu vou colocar ela em outra vasilha, que é para ela esfriar mais rápido, pessoal. Eu confesso para vocês que eu tenho um compromisso para fazer agora, então eu vou colocar um plástico filme e vou deixar na geladeira e vou pro meu compromisso, e quando voltar eu vou fazer os bolinhos. Mas quem estiver fazendo e tiver com pressa, você pode colocar o plástico filme e levar no congelador por uns 10 minutinhos. Porém, coloca um alarme aí para você não se interter e esquecer desse tempo e acabar congelando, porque daí você perde o ponto da massa se congelar. Então, você põe na geladeira até gelar, e isso você pode fazer até com um dia de antecedência, se assim como eu, você tiver algum compromisso. Você pode ir para o seu compromisso e depois voltar, não tem problema nenhum. Agora, no congelador, não pode passar de 10 minutos, tá? Então, aqui eu tô fazendo assim, ó, para não criar película na minha massa. Vou pôr na geladeira. E quando eu voltar do meu compromisso, aí eu vou fazer as bolinhas. Agora aqui já bem frio, ó, vou untar. Você pode untar com azeite, manteiga, óleo, o que você preferir. E a gente pode fazer bolinhas ou bolinhos tipo croquete. Eu vou preferir fazer os bolinhos assim, ó. E daí o tamanho você escolhe. Como eu tô fazendo aqui pra casa, não vou pesar. Vou fazer assim, ó. A cada 3 ou 4, você vai vendo aí como vai ficando a sua mão, ó. Aqui eu já senti que ele começou a pegar, tá vendo? Aí eu vou e passo um pouquinho do óleo na mão. E a gente continua fazendo. O bom é você procurar fazer todos do mesmo tamanho,
Porque na hora de você fritar, você vai ver que eles fritam por igual. Porque se a gente fazer uns muito grandes, outros pequenos, e na hora de fritar colocar junto, eles não fritam por igual. Então, a gente vai fazer isso aqui com todos. E depois a gente volta empanando, tá? Esse bolinho, ele precisa ser empanado. E eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de empanar, que eu aprendi com a minha tia. Quem assistiu aí o meu vídeo de queijo empanado e de banana empanada já viu o jeito que eu aprendi com ela. E fica muito legal para salgado, porque ele fica uma crostinha mais grossa, fica ótimo. Então, eu vou usar aquele mesmo tipo de empanado para quem já assistiu o vídeo da banana e do queijo empanados, tá? Então, aqui agora é só isso aqui e eu volto com vocês. Agora eu vou temperar aqui, ó, minha farinha de rosca, os ovos e a farinha de trigo. Vou usar temperinhos que nós gostamos aqui, vocês fiquem à vontade. Então, eu vou temperar igual os três, ó. Sal, pimenta do reino, um pouquinho de páprica e um pouquinho aqui de Ana Maria, tá? Mas vocês podem usar conforme a vontade de vocês aí. E os ovos, pessoal, eu sempre coloco um pouquinho de água. Para cada ovo, mais ou menos uma colher de sopa de água, tá? E aqui, apesar de parecer poucos bolinhos, para esse empanado que eu vou fazer, igual eu falei para vocês que eu aprendi lá na minha tia, a gente usa uma quantidade maior mesmo de farinha de rosca e de ovos, tá? Que eu vou colocar a água que eu falei para vocês, ó. Eu tenho 4 ovos aqui. E aqui é um processo de milanesa, né? Nós passamos primeiro no trigo, depois nos ovos e depois na farinha de rosca. E no caso aqui hoje, nós voltamos para os ovos e para a farinha de rosca. Eu vou voltar mais uma vez, mas vocês, conforme vocês querem a crosta, quanto mais grossa a crosta que vocês quiserem, mais vezes vocês passam no ovo e na farinha de rosca. Então, no trigo, uma vez só. Aqui, eu passo uma vez, ó. E venho pra cá. Aqui, nós vamos dar uma amassadinha nele, para grudar bem essa farinha de rosca. Voltamos aqui novamente mais uma vez. Isso é porque eu quero, pessoal, uma crostinha bem grossinha. Se você quiser aquela crostinha simples, você pode passar uma vez só. E eu passo de novo e faço assim de novo para grudar bem. Eu vou fazer por 2 vezes. Quanto mais vezes você passa, mais grossinha a crosta, tá? Então, lembrando, trigo uma única vez e ovos e farinha de rosca quantas vezes você achar necessário, quantas vezes você quiser para deixar grossinho. E toda vez que você passar aqui, você vai fazer isso para firmar bem. Perdoem aí as cachorradas, pessoal. Meu vizinho da frente tá mudando. E daí chega gente diferente, os cachorros ficam doidos, né? Carros diferentes, gente entrando, saindo. Então, eu vou fazer isso com todos. Olha só como fica bem bonitinho. Vou fazer com todos eles este processo. E olha só de pertinho como fica bem bonitinho, tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei uma camada, um plastiquinho e outra camada. Por quê?
Eu vou levar assim, congelar, e depois que eu congelo, eu ponho em saquinhos e guardo, porque ocupa menos espaço no congelador. Mas nesse primeiro momento eu tenho que colocar assim para eles não grudar. E este aqui eu vou fritar. Vou fritar em óleo por imersão. Pode fazer na air fryer? Pode. Fica gostoso igual? Não, não fica. Mas pode ser feito sim na air fryer. Vou fazer aqui o testezinho do palito. Pega um palitinho de madeira e coloca. Se ali em volta sair bolinhas, é porque tá bom. Não saiu, ainda não tá bom. Tem que aquecer mais um pouquinho. Nunca jogue a fritura, pessoal. Sempre coloque assim, ó, a fritura. E nunca coloque muito para não esfriar o seu óleo e baixar muito a temperatura. Então, aqui, ó, ele caberia até uns 6, mas eu vou colocar 4. E quem me acompanha sabe que eu sempre escorro a minha fritura, ó, nessas vasilhinhas assim. Nunca em papel, que eu acho que fica muito encharcado. Dourou de um lado, a gente vira para dourar do outro. E vamos fazer assim e fritar todos eles. E aqui, quando eu vejo que tá dourado, que já está na hora de eu tirar, então antes de eu tirar um, ó, eu vou lá e coloco o outro. Aí eu venho aqui, ó, e tiro. Coloco aqui. Vou tirar outro aqui, ó. Tá escorrendo aqui, eu já coloco um outro aqui. E vou fazendo assim, tirando um e colocando o outro. E olha só como ficou os bolinhos. Bem de pertinho para vocês verem. E agora eu vou abrir um para vocês verem como ficou por dentro. Ó como ele fica sequinho. Ouviram os barulhinhos? Bem sequinho. Vê um que tá menos quente, pessoal? Para mim abrir para vocês. Olha só como fica a crostinha. E por dentro, ó. Que maravilhoso. Um cheiro que vocês não têm noção. Olha só essa casquinha. Curtam, compartilhem, façam. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.